A matriarca, ela tem uma jornada de desenvolvimento e sofisticação da sensibilidade. Tecnicamente, na análise junguiana, é o desenvolvimento, a jornada do Eros. Eu traduzi isso para uma palavra um pouco mais palatável, que é sensibilidade. Então a gente tem a jornada da matriarca como a jornada de Eros ou a jornada da sensibilidade, da sofisticação da sensibilidade. A sofisticação da sensibilidade, ela tem um vetor de desenvolvimento que vai do espiritual para o material. A etapa mais rudimentar da sensibilidade é a sensibilidade espiritual. Então, a primeira sensibilidade que é recebida por meninas de 2 anos de idade, 3 anos de idade, de 12 anos de idade, é a graciosidade. O que é a graciosidade? A graciosidade é tipo uma leveza, um estado de bom humor, de diversão, de abertura para a vida. A graciosidade vem de graça mesmo, tá? Recebida por Deus, que é a base da feminilidade e da sensibilidade, que é você estar em contato com o viver. A segunda etapa da feminilidade, aqui a gente já tem uma cristalização, uma densificação da sensibilidade, que é a sensibilidade espiritual virando sensibilidade intelectual. E aqui a gente já tem uma característica da maturidade, autonomia da mulher adulta. A maioria das mulheres imaturas, elas têm essa característica infantil predominante, mas elas não têm a segunda já. Elas só ficam na primeira, na graciosidade. Como uma influenciadora adulta que tá lá no OnlyFans e ela tá vulgarizando a graça que ela recebeu de Deus, a beleza que ela recebeu de Deus e dessacrando num processo de vulgarização explícita. Ela não foi pra segunda etapa já, então ela só tem essa primeira característica da feminilidade. A segunda, que é a sensibilidade intelectual, a gente chama de elegância, tá? O que é elegância? A elegância é a capacidade de atenuar ou harmonizar conflitos. E isso é extremamente elegante. Quando você tem pessoas que estão ali atrituosas, ou estão em conflito, ou estão brigando, e você tem ali uma mulher madura que tem uma empatia muito desenvolvida por causa da sensibilidade intelectual dela, e ela faz as pessoas verem que elas estão do mesmo lado, elas só têm argumentos diferentes, isso é extremamente elegante e diplomático. Então a elegância tem um poder muito grande, muito superior da graciosidade, que é a capacidade de unir pessoas e atenuar conflitos ou neutralizar conflitos. A humildade entra. Totalmente. Elegância tem um grande aspecto de humildade, que é a capacidade de você ouvir o discordante e tentar encontrar pontos em comum dentro do discordante, tá? Então achar o denominador comum. Uma densificação posterior, e aqui a gente tá falando de uma mulher altamente madura e adulta, ainda não uma matriarca, mas uma mulher muito bem resolvida, é uma mulher que tem a sensibilidade afetiva. A sensibilidade afetiva, que é um próximo estágio da densificação da sensibilidade, da jornada de Eros, ela desenvolveu a virtude da delicadeza. O que é a delicadeza? A delicadeza é o poder de fazer as outras pessoas se sentirem bem e acolhidas. A delicadeza tem esse poder. E a delicadeza já é uma virtude que gera cura, tá? É exatamente o que tem, por exemplo, um ofício, uma mulher que é uma grande enfermeira, uma grande médica, né? Ou uma grande psicoterapeuta, uma grande psicóloga, uma grande filósofa, alguém que cura alma, que cura corpo, que cura mente, através de uma delicadeza. De você receber uma pessoa que está vulnerabilizada, ou que está fragilizada, acolher essa pessoa com delicadeza e fazer ela se sentir bem, acolhida em um lar. Tem aquela mulher que ela chega e parece que o ambiente ilumina, né? Sem dúvida nenhuma. Ela não precisa ser uma grande filósofa, não. Ela pode ser uma mãe do lar, uma senhora do lar, exato, né? Uma mulher do lar, e ela tem esse poder absurdo da delicadeza que faz as pessoas automaticamente se sentirem bem. E isso resolve neuroses, que são assuntos mal resolvidos. Porque a pessoa sente que ali ela não é julgada, ali não tem preconceito, ali ela não é vista como um rótulo, ela é vista pelo ser que ela é. E ela é aceita como ela é. Essa é uma das carências humanas, ser aceito como a gente é. Então a gente tem a sensibilidade espiritual, que é a graciosidade, a sensibilidade intelectual, que é a elegância, a sensibilidade afetiva, que é a delicadeza, e a sensibilidade material, que é um pouco mais difícil de explicar, essa característica é única da matriarca, que é a gestão de recursos com o fim para o belo. Então essa qualidade matriarcal, que é a última, é o ápice da feminilidade, a sofisticação máxima, é a sensibilidade material para pegar algo menor, matéria, e transformar em algo maior, o belo. O belo, tá? Então essas são arquetipicamente as 4 etapas aí do caminho da matriarca, onde você tem o primeiro estágio, que é onde a maioria das pessoas está, são as pessoas imaturas, né, a graciosidade. A gente tem as mulheres maduras, que têm elegância e têm delicadeza, e você tem as matriarcas, que são exclusividade, só 4% das mulheres são matriarcas, que possuem gestão de recursos com fim pro belo. Só que o nível de impacto das matriarcas é tão absurdo que elas impactam a sociedade e a civilização inteira. Como eu sei se minha casa onde eu moro é um lar? O que caracteriza um lar, verdadeiramente falando,
esse Deus habita ali também. Então, pra a mulher que tem alguma dúvida com relação a se minha casa é uma casa ou minha casa é um lar, é assim, Deus habita dentro dessa casa. Não precisa ser luxuosa, não. O chão de mármore. Não, pode ser uma casa de pau a pique, com barro no chão, e ali é um lar sagrado, porque Deus tá ali dentro, tá? Então, assim, na hora que ela é uma serva e ela tá devota de Deus, através do cuidado pessoal, da devoção que ela tem com Deus e do cuidado que ela tem com a família, e ela traz o sagrado, seja, o marido foi no mercado, tá trabalhando na roça e trouxe um dinheirinho ali, foi no mercado e trouxe a comida, e ela transformou aquela comida numa refeição. Ela tá transformando o menor em maior. Na hora que ela tá fazendo a comida pra família, ela faz uma oração e abençoa com o amor dela de mãe e de matriarca, aquela oração, e os filhos ficam em êxtase quando comem a comida da mãe. Esse processo de trazer o sagrado pra cada atividade do dia a dia tem um potencial de cura e de nutrição que as pessoas nem sabem que existe, e quem sabe às vezes subestima, de certa maneira. Isso é uma coisa que minha avó fazia, isso é uma coisa que minha tia fazia, né? E perde a capacidade de fazer atividades matriarcais, como eu já falei, por exemplo, esse negócio do alimento. Isso é uma atividade matriarcal ancestral esquecida, que ajuda muitas mulheres. Quantas mulheres de gerações passadas encontraram seus maridos por causa da habilidade de cozinhar. De cozinhar. Verdade. Muitas, não é muitas. Assim, a gente vai falar uma coisa que eu posso aprender pra encontrar um bom marido. Aprende a cozinhar. Boa. Mas eu não gosto de cozinhar. Tá bem, tem outras habilidades que você pode também fazer. Mas assim, o cozinhar... pela barriga. Fisguei pela barriga. Tem muitas sabedorias populares que trazem essa tradição, né? Por quê? Porque esse cozinhar, o transformar o menor em maior, que é aquele alimento cru numa refeição sagrada, abençoada por Deus. O simples no delicioso, né? Prende o homem de bem. O homem de bem fica fascinado. Isso é muito importante entender também, porque o homem imaturo não valoriza isso. O que a gente recebe de relato é, quando elas assistem uma aula, 2 aulas, eu sempre quis ser esta mulher, mas eu nunca nem soube falar. Por que isso acontece, Lucas? Eu acho que a gente tem uma predominância de uma narrativa de que essa mulher é antiquada, de que ela é antiga, de que ela é obsoleta. Isso é a coisa mais longe da verdade possível. Porque os anseios masculinos, vamos falar aqui de homens bons, de homens que têm o potencial de ser maridos, provedores, protetores, honrados. Os anseios desses homens continuam os mesmos de séculos passados, de milênios passados, tá? Isso significa que a maneira como você faz hoje, em 2023, 2024, para você conquistar um marido, é igual o que você fazia há 300, 400, 500 anos, ou 1000, 2000 anos, ou 10 mil anos atrás, tá? E essa habilidade matriarcal, por exemplo, do cozinhar, né, ou da delicadeza de você montar uma mesa. Você fala, Lucas, mas eu trabalho, eu tenho jornada dupla, eu chego em casa, eu não posso pedir iFood? Não, você pode, mas em vez de você pedir o iFood, tira das vasilhas do restaurante, coloca no prato, coloca numa tigela legal, entendeu? Põe a mesa, senta na mesa, faz uma oração. A mesa é importantíssima, gente. Importantíssimo. Então a gente tá tendo alguns movimentos de renascimento, né? Sim. De pessoas ensinando sobre elegância, sobre etiqueta e tudo mais. E tem gente que acha que isso é tudo muito supérfluo, mas não é. São detalhes de delicadeza que fazem a gente se sentir bem. Sim. Se você pegar assim, filhos pequenos que são mal criados na mesa e tudo mais, aí você vai olhar como que é a mesa. A mesa é um monte de coisa jogada, uma zona, um monte de latinha, um monte de lixo, ou um pão velho ali, não sei o que lá. A mesa é uma zona, aí os filhos estão em volta de um negócio que parece mais um tanque de areia, né? É a mesma coisa o tanque de areia ou a mesa da família de jantar. Então eles estão ali sem tipo de respeito nenhum, sem nenhuma reverência, porque aquela mesa não foi construída com reverência. Agora, quando você tem uma mesa posta em algumas vasilhas familiares, não precisa ser nada rebuscado, e você tem os talheres, você tem toda uma organização, aquela ordem gera uma reverência que você vai ver que os seus filhos se pacificam. Sim. Porque quando eles sentam na mesa e você faz uma oração, eles veem aquela comida posta, aquele cheiro de comida fresca, tudo, a atenção deles está focada naquilo. Na hora que você traz essa reverência, essa ordem, isso traz beleza. Quando você traz beleza, comportamentos impulsivos, bestiais e reativos deixam de fazer sentido. Então você tem um processo educativo já na hora que você tá pondo a mesa com elegância e com delicadeza pro desfrute da tua família que você ama. E quais são as características da mulher que ainda
não é madura? A mulher que não é madura, ela não tem um senso de ordem. E isso vai fazer com que ela tenha comportamentos de vulgaridade, como eu expliquei bastante no último episódio. Então, ela vai tender a ser displicente com a ordem dela, né? Com a estética dela, com a ordem da casa dela. Ela não vai transformar a casa dela num lar. Ela não vai ter as finanças dela em ordem. Ela não vai saber o que é essencial, do que é supérfluo. Então, ela vai tender a ter problemas de gestão do orçamento familiar, né? Porque a gestão em si é uma qualidade matriarcal. Se a gente tá falando que o ápice é a gestão de recursos com fim pro belo, nós estamos falando de uma qualidade gerencial, tá? Por quê? Porque a alma feminina anseia por segurança. Isso significa que o ápice, então, da jornada de maturidade, se o drive motivacional é segurança, a maestria desse caminho tem que ser uma habilidade gerencial. Sim. Porque a gestão de recursos vai gerar segurança, tá? Então, ela é a parceira perfeita, a auxiliadora perfeita pro gerador de patrimônio. Quando você gera o patrimônio e você tem uma ótima gestora, que é a matriarca, o patrimônio se multiplica muitas vezes, tá? Então, a mulher imatura, ela é o oposto disso. Então, ela é desordenada, ela é caótica, né? Ela não tem segurança, então é extremamente insegura. E isso vai fazer com que ela atraia parceiros de menor qualidade também, tá? Porque ela ainda tem tendências hedonistas e vulgares, tá? Então, a mulher madura, ela imatura, ela é claramente hedonista e ela é claramente desordenada e ela é claramente vulgar. Vulgar, as pessoas acham que quando eu falo vulgar é vulgar do corpo. Vulgar é a pessoa que vai pro lugar comum. Sim. Vulgar é algo comum. É algo popularesco, é o popularesco, entendeu? Não é só corpo, não é só sexualidade, é hábito, né? É costume, é a maneira como você lida com as pessoas, é vulgar, o falar palavrão. Falar palavrão é feio pra homem ou pra mulher, mas pra mulher é mais ainda. Por que pra mulher é mais feio? Isso é machista? Não, não é machista. É porque se a mulher, ela é a portadora do belo e a defensora do belo e a gestora do belo, ela vai pro feio. Quando ela é vulgar, ela vai pro feio. Ela se desproposita, ela fica sem propósito. É verdade. Não é que pro homem é bonito, pro homem é feio também. Só que a função do homem é batalha, é guerrilha, é combate, né? E em alguns momentos, o feio, ele tá ali do lado do homem. Mas a honra é bela, tá? Então, assim, esse comportamento vulgar também é feio para o homem, mas para a mulher é agravadíssimo. Quando a gente faz esse salto, né, rotina sagrada, rotina de autocuidado, são características da mulher madura, adulta. Ela ainda não tem o terceiro pilar, que é entender a mente masculina, tá? Então, ela precisa cumprir esse requisito para daí ela se tornar uma matriarca que ela tem maior afinidade. Então, alguns tipos de matriarca mais comuns, você vai ter aquela matriarca que é a menininha zen, que eu falo, né? O que é essa menininha zen? A menininha zen é uma mulher adulta, matriarca, que tem todas essas 4 características com gestão de recursos com fim pro belo, e ela tem essa característica, porque menininha, porque ela tem inocência, e porque zen, porque ela é astuta. Então ela tem essa virtude dual e paradoxal da inocência astuta, tá? Ou seja, ela lida com os assuntos com inocência, tá? Que é sejais como as crianças, que Jesus Cristo recomendou pra gente, ao mesmo tempo que ela tem astúcia, ela detecta malícia. O que é astúcia? É a capacidade de discernir entre autenticidade e malícia, tá? Malícia é ocultação das intenções reais. Isso é malícia. Quando você tem astúcia, você consegue detectar ocultação das intenções, ou seja, você tem segundas intenções, tá? Então a inocência e a astúcia faz com que a menininha zen tenha essa sabedoria, esse discernimento, esse refinamento espiritual, essa maturidade. A gente recebe assim, principalmente de uma mulher feminista. Por que eu deveria investir a minha energia e dedicação em desenvolver esses comportamentos matriarcais que eu acho antiquado? Quando você não consegue ver que a feminilidade é um estado de desarme, é um estado de bem-estar, é um estado de alívio, é um estado de tranquilidade, e que provavelmente, se você não consegue aceitar isso, você tá num estado de armamento de masculinidade, e isso vai trazer uma qualidade de vida muito superior à sua, é porque você tá resistindo a um padrão de visão, e Deus tá te convidando pra, se você quiser ser uma mulher feminina matriarca, você pode, né? E o que nós estamos falando aqui não é que você precisa, é que você pode, tá? É um convite. Muitas das nossas alunas, elas normalmente se tornam alunas quando elas chegam num ponto onde elas falam, eu não aguento mais. Quando a dor já tá extrema. Tem muitas pessoas que ainda não chegaram nesse ponto de dor, e ela ainda vai continuar resistindo, ela ainda vai continuar lutando, mas uma coisa eu posso dizer pra você, esse caminho é previsível, tá? Você vai se desgastar, você vai se estressar, você vai ganhar algumas batalhas e perder a maioria delas, porque a vida é assim, tá? O desenvolvimento de sabedoria significa que você
perde a maioria das batalhas e ganha algumas. E o muito louco é porque quando você ganha uma batalha, você não registra muito essa vitória, porque só registra que você estava certo. Então a primeira coisa que eu vejo que repete em quase todas as alunas é um grande alívio de ela falar assim, cara, eu tô estudando relacionamento, mas eu tô recebendo uma bênção de Deus que é tipo, tá tudo bem, né? Então eu achava que não tava, eu achava que tava tudo errado e tipo, a primeira coisa que eu recebo na jornada é de que tá tudo bem. O mundo tá desabando, tá tudo bem, eu vou administrar. Né? Então esse alívio de começar a estudar relacionamentos e se reconciliar com Deus é o primeiro grande presente que eu vejo as alunas recebendo e os homens também. É esse alívio de que tá tudo bem e de que isso faz parte da jornada e que o sofrimento faz parte da equação. Como a matriarca se comporta numa paquera? Eu acho que o ponto central é a cautela. A matriarca, ela é cautelosa, ela é racional, então principalmente quando ela vê um homem que ela acha interessante, né, ela vai analisar a coerência desse homem. Perfeito. Tá? Assim como o patriarca vai ser também igual. O patriarca vai ser cauteloso e vai ser coerente na sua análise pra ver se essa mulher é coerente também. Porque uma pessoa coerente vai querer se relacionar com uma pessoa coerente. Sim. Tá? Uma pessoa coerente não vai se relacionar com uma pessoa incoerente.